Boa noite, fiéis frequentadores do Filosofia de Boteco. Depois de termos nos perdido na carne perceptiva de Merleau-Ponty, vamos agora dar um passo ousado, talvez o mais radical de toda a história da filosofia, e perguntar: e se o mundo material, tal como o concebemos, simplesmente não existisse? Hoje, o nosso copo está cheio em homenagem a George Berkeley, um bispo anglicano da Irlanda, um filósofo empirista e um dos três grandes nomes do empirismo clássico ao lado de John Locke e David Hume. Autor de obras como Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano e Três Diálogos entre Hylas e Philonous, Berkeley defendeu uma tese que chocou seus contemporâneos e continua chocando alunos de filosofia até a contemporaneidade: o imaterialismo, ou seja, em sua forma latina famosa, este princípio. Ser é ser percebido. Imaginem o nosso botequinho agora com uma sala georgiana iluminada a velas, com livros encadernados em couro, um globo terrestre e um retrato de Isaac Newton na parede. Eu sirvo para vocês um whisky envelhecido, porque vamos precisar de alguma coisa robusta para digerir essa doutrina que nega a existência da matéria independente da mente humana. Começando pelo contexto, Berkeley escreve no auge do empirismo lockeano e da revolução científica newtoniana. Locke havia distinguido qualidades primárias, tais como extensão, figura, movimento, número, supostamente objetivas, e qualidades secundárias, cor, sabor, som, cheiro, dependentes do sujeito. Berkeley, radicalizando esse empirismo, argumenta: essa distinção lockeana não se sustenta. Todas as qualidades que conhecemos vêm da experiência sensível, e não há razão para acreditar que algumas sejam mais reais que outras. Se tudo que conhecemos são ideias, impressões sensíveis, e ideias só existem na mente, então o que chamamos de objetos materiais nada mais são do que coleções de ideias. Uma maçã não é uma substância material desconhecida que causa em nós as ideias de vermelho, redondo e doce. A maçã é justamente esse feixe coerente de ideias: vermelho, mais redondo, mais doce, mais peso, mais etc. Portanto, não há matéria inerte, não há substância material por trás das aparências. Este percipit aut percipiere. Ser é ser percebido ou perceber. Os objetos existem apenas quando e enquanto percebidos por alguma mente. Berkeley então apresenta muitos argumentos que demolem e reestruturam todo o empirismo em torno do imaterialismo. O primeiro deles é o argumento da inseparabilidade. Não podemos conceber uma qualidade primária sem alguma qualidade secundária. Tente imaginar uma extensão pura, sem cor, sem textura. É impossível. Toda a ideia de extensão vem acompanhada de ideias sensíveis secundárias. Logo, as qualidades primárias são tão mente dependentes quanto as secundárias. O segundo argumento que Berkeley traz é o argumento da abstração, porque Locke falava de ideias abstratas gerais, por exemplo, um triângulo em geral. Berkeley refuta toda a ideia particular. Não há ideia abstrata de matéria ou substância. Só podemos imaginar coisas concretas, percebidas. Não há o triângulo geral. Há os triângulos que percebemos. Não existe uma ideia inata, primária de triângulo. O terceiro argumento que Berkeley estrutura é o argumento do mestre. Se a matéria existe independentemente da mente, como podemos conhecê-la?
Qualquer conhecimento dela viria por ideias, e ideias são mente dependentes, dependem da mente. Logo, a matéria como suporte desconhecido das qualidades é uma hipótese ociosa, uma ficção metafísica. O resultado desses três argumentos, dessas três hipóteses é: o materialismo não é apenas falso, mas ininteligível. E surpresa, Berkeley acha que a sua doutrina é o antídoto perfeito para o ceticismo e para o ateísmo. Se o mundo fosse matéria inerte, como garantir a sua regularidade? Como evitar que tudo caia no caos? Só uma mente infinita, onipresente, onisciente, onibenevolente, como Deus, pode sustentar a continuidade das ideias quando nós, mentes finitas, não as percebemos. O exemplo clássico, bastante notório, bastante famoso nas redes sociais e na literatura filosófica é a árvore na floresta que continua a existir quando ninguém está olhando, quando ninguém está percebendo. Porque Deus, na verdade, está percebendo eternamente. As coisas continuam existindo porque estão na mente de Deus. Deus percebe tudo e todos na eternidade. Logo, tudo permanece existindo. Já nos três diálogos, Berkeley coloca o Philonous, né, amante da mente, em grego philo, amor, nous, mente, que é o seu porta-voz, contra Hylas, que é amante da matéria, né, materialista ingênuo. Uma objeção comum. Se tudo é ideia, então eu sou apenas ideia. E ao fechar os olhos, o mundo desaparece. Essa é a argumentação, né? A resposta é não, o meu corpo é um feixe de ideias tão real quanto qualquer outro. E o mundo continua porque outras mentes, humanas e divinas, o percebem. Uma outra objeção, isso leva ao solipsismo, né? A doutrina de que somente eu existo. Berkeley nega. Há regularidade nas ideias, as leis da natureza, que só podem ser explicadas por uma mente ordenadora, Deus. Além disso, as ideias públicas, que são visíveis a todos, são mais fortes do que as ideias privadas, como sonhos e alucinações. E quanto à ciência, Berkeley não é anticientífico. Newton descreve regularidades fenomenais, sequência de ideias, perfeitamente compatíveis com o imaterialismo. A gravidade não é uma força oculta na matéria, é a maneira como Deus organiza as ideias sensíveis. Berkeley insiste que sua filosofia está mais alinhada ao senso comum do que ao materialismo. O povo comum não acredita em substâncias materiais abstratas. Acredita que as coisas são exatamente como aparecem. Os filósofos e cientistas é que inventaram a matéria hipotética para explicar as aparências e acabaram criando um monstro metafísico. Sua famosa frase: nós, irlandeses, não achamos estranho acreditar em espíritos. Achamos muito mais estranho acreditar na matéria. E na nossa época, primeiramente, Berkeley parece um pouco anacrônico, mas na verdade ele pode ressoar em diversos campos do nosso cotidiano, da nossa ciência. Na física quântica, a interpretação de Copenhague e o papel do observador lembram, ainda que superficialmente, o percipe, né? A percepção. Na filosofia da mente, o panpsiquismo e o idealismo de autores como David Chalmers ou Bernard Krastup recuperam elementos berkeleyanos. Na neurociência cognitiva, a ideia de que o cérebro constrói a realidade perceptiva a partir de dados sensoriais ecoa uma rejeição de um mundo em si. E até mesmo na realidade virtual e simulações, onde o mundo é renderizado por uma mente superior, não está tão longe de uma hipótese de simulação. Não à toa, sempre que se fala de Berkeley, traz à baila na discussão a trilogia dos filmes do Matrix, né? O argumento berkeleyano é quase que encarnado em cores e movimentos pelos atores e pela direção. Mas nem tudo é um mar de rosas. Críticas permanecem e persistem. Berkeley talvez subestime a resistência do mundo, a dor, doença e morte, e a sua teologia parece ad hoc, mas sua crítica à abstração e ao representacionismo continua muito influente.
Basta pensar na fenomenologia e no pragmatismo. Então, Berkeley, por mais que tenha problemas, pode talvez ser revisitado. Então, caros ouvintes, encerramos esta noite imaterial com Berkeley, nos desafiando a olhar o copo à nossa frente e perguntar: o que é ele senão um conjunto de ideias, peso, frescor, cores, sustentado pela percepção divina? No próximo episódio, poderemos viajar à Idade Média com Tomás Moros, não o humanista da utopia, mas o santo e chanceler que enfrentou Henrique VIII. Não, não, espera. O próximo episódio não é Tomás Moro. É, na verdade, Guilherme de Ockham. No próximo episódio, entraremos na escolástica tardia com o mestre da navalha, que cortou entidades desnecessárias e mudou o rumo da filosofia. Obrigado por permanecerem juntos nesse mundo de ideias no Filosofia de Boteco e continuem percebendo, porque afinal, este é o nosso ser. Até a próxima.